Boa noite. Que alegria, né, ter vocês aqui hoje na nossa live. E hoje eu quero conversar sobre um tema que toca praticamente todas as famílias. Como não passar para nossos filhos os traumas que nós vivemos. É um assunto muito delicado, né? Pra gente já ir observando e olhando, porque para que eu não passe, eu preciso primeiro olhar para mim. E na verdade, antes de nós começarmos, eu quero fazer uma pergunta. Quem aqui já percebeu que falou exatamente a mesma frase que jurou que não ia falar, porque é a mesma frase que a sua mãe ou falava em casa, ou que seu pai falava em casa, e você até chegou a prometer que se tivesse filhos, você não diria isso? Na verdade, quem quiser colocar aqui no chat, se já disse, né, em algum momento da sua vida para seus filhos ou filhas alguma coisa, alguma palavra que você jurou que não ia dizer de forma nenhuma, porque é por aí que a gente vai começar a refletir sobre isso. Por exemplo, frases como: enquanto morar na minha casa, você vai ter que fazer o que eu mando. Né? Então, a gente muitas vezes já ouviu essa frase, jurou que não ia repetir e acabou repetindo. Outra que a gente pode ter no nosso repertório clássico é: mas por que eu tenho que fazer isso? Aí você diz: porque eu tô mandando. Eu tô mandando, é por isso que você tem que fazer isso. Outra mais famosa: engole esse choro. Engole esse choro, né? Que a gente ouviu, prometeu que não ia dizer, e aí a gente acaba dizendo isso. E aí a gente começa, quando faz um negócio desse, fica pensando: meu Deus, parece que eu virei a minha mãe. Parece que eu virei o meu pai. E isso acontece muito mais do que nós imaginamos. Porque hoje eu não quero falar sobre culpa. Eu quero falar sobre consciência. Porque pais conscientes, eles conseguem fazer a interrupção do ciclo. Então, quando você tem consciência, toma consciência do que você está fazendo, que está repetindo a mesma frase, a mesma fala, o mesmo gesto que seu pai e sua mãe fazia, você consegue fazer a interrupção do ciclo. Então, eu começo perguntando assim: o que é um trauma? Vamos primeiro observar o que é um trauma. Porque muitas vezes a gente vivenciou um trauma, mas como ele não está configurado no que a gente acha que seja trauma, a gente acaba não passando isso para os nossos filhos. Muita gente acredita que trauma é apenas abuso, né, violência, acidente. Na verdade, também é isso, mas não é somente isso. A psicologia, ela mostra que nem sempre é um abuso ou uma violência ou um acidente que pode deixar um trauma. Trauma, ele é, na verdade, uma experiência que ultrapassa a capacidade da criança compreender, elaborar ou enfrentar determinada situação. Então, nem é somente um acidente, um abuso. Qualquer situação que a criança tenha vivenciado e que ela não conseguiu compreender ou elaborar, pode deixar um trauma. Por exemplo, quando uma criança escuta, né? Você nunca faz nada direito.
Talvez ela nunca apanhe, mas ela, ao ouvir essa frase, não conseguiu elaborar, entender, né? E até começa a obedecer a essa frase que acabou de escutar. Quando ela escuta que não sabe fazer nada direito, que nunca fez nada direito, ela aprende uma coisa: eu não sou suficiente. Então, se eu escutei a minha vida inteira que eu nunca fiz nada direito, eu começo a aprender que eu não sou suficiente. E para isso a psicologia também chama de trauma, né? Porque eu comecei a aprender, não consegui elaborar, não consegui entender o que ela dizia, né? O que ele dizia sobre você nunca fez nada direito. Outra criança, ela cresce ouvindo não chore. E aí ela aprende que sentir é perigoso. Então, se eu sentir, eu posso chorar. E eu aprendi que não posso chorar. E quando ela aprende que sentir é perigoso, ai, gente, o prejuízo e a dor disso vai para uma vida inteira. Porque ela começa a criar processos de separação, de afastamento, porque ela não pode sentir. Sentir vai ser sinal de fraqueza. E acredito que todos vocês já devem ter ouvido isso, né? Sentir como sinal de fraqueza. E eu gostaria de dizer o seguinte: quando tem uma frase que diz não sangre em tanque de tubarão, né? Ou seja, não mostre a fraqueza, né? Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou esconder isso, por acaso, a partir desse ditado? Se eu não conheço minhas fraquezas? Se eu não aprendi a sentir? Como que eu não vou revelar aquilo que eu não conheço ainda? Então, outra frase que a gente vê é o seguinte: só sou amado quando tiro nota boa. E aí, pense uma situação constante. Lembra que você colocou lá em cima que você não faz nunca nada direito? E a criança aprende que eu não sou suficiente? E aí eu começo a entrar num ciclo de que eu preciso ser amado só se eu tiro nota boa. Eu só vou fazer a coisa direito se eu sempre for o melhor, se eu sempre for o máximo. Então ela cresce acreditando que ela precisa produzir para merecer amor. E é um dos maiores padrões de comportamento que a gente se depara hoje sobre produtividade excessiva, alta performance, que na verdade muito por trás disso esconde uma aprendizagem traumática de que eu não sou suficiente, eu nunca fiz nada direito e eu só sou amada se eu fizer alguma coisa extraordinária. Perceba, o trauma não é apenas o que aconteceu, é o significado que aquela experiência ganhou. Isso precisa ficar bem claro para nós. Eu vivo a experiência, mas o significado que eu atribuo a ela é que causa o trauma. Porque às vezes outras pessoas que eu conheço viveram a mesma experiência que eu e não foram afetadas da forma como eu fui afetado. É mais ou menos parecido com uma metáfora, que o cimento ele é mole quando é colocado, né? Depois ele endurece. Então a infância ela funciona parecido. As experiências moldam nosso jeito de pensar antes que possamos escolher. Aí muitas vezes nós acreditamos que estamos escolhendo as coisas porque queremos. Mas na verdade, todas essas nossas escolhas já estão baseadas em aprendizagens que tivemos, em experiências que vivenciamos e em frases que a gente ouviu lá desde a infância, que faz com que a gente escolha o emprego, escolha um relacionamento, escolha qualquer coisa, a gente já vai escolher com base nessas experiências que a gente começa a vivenciar. E uma coisa a gente precisa saber, que a infância ela passa, mas os aprendizados da infância eles permanecem. Enquanto eu não me torno consciente desses aprendizados, né,
Por que que eu preciso sempre ser a melhor? Por que que eu sempre preciso tirar nota alta? Por que que eu sempre preciso entregar o melhor trabalho, o melhor produto? Então, eu preciso olhar para esses traumas, essas experiências que eu vivenciei lá na minha infância, a partir dessas frases que eu ouvi muitas vezes de pai, de mãe, de avô, avó, tia ou alguém que cuidou de mim, né? E na sua infância, o que era mais comum? É preciso que isso fique bem claro. Quando você faz uma volta à sua infância, o que era mais comum de você escutar? Críticas, silêncio, comparações, sempre era comparado com um primo, com um amigo, com um irmão, muito controle, não pode isso, não pode aquilo, tem que fazer isso, tem que organizar as coisas por cores, as regras da arrumação da casa, era este controle que você vivia muito na sua infância, pouco carinho. Então, o que você identifica, né, que passou dentro da sua infância? E aí a gente começa, como aprendemos a ser pais e mães? Nós aprendemos observando mais do que ouvindo. Então, muitas vezes, o único referencial de mãe e de pai que eu tinha para aprender como ser pai ou como ser mãe foi vendo meu pai e minha mãe. É tão certo que em muitos lares, as crianças, mesmo sofrendo abusos, elas não consideram como abusos porque elas está vindo do pai e da mãe, que são referências que ela tem de carinho, de proteção e de que faz a coisa certa. Então, por isso que a gente às vezes normaliza muitas situações de abuso, porque geralmente elas começam a vir, ou a gente aprendeu, a partir de ambientes que a gente sabia que eles estavam fazendo a coisa certa. Então, se eu aprendi sendo mãe, observando como minha mãe fazia, é claro que a criança também vai observar como eu reajo à vida. A criança aprende, todos nós que estamos aqui sabemos, né? Não pelo que ela escuta, mas pelo que ela vê. Ela aprende bem mais pela observação. Na psicologia, a gente chama isso de modelação. Então, ela vai observar como o outro faz e ela acaba fazendo. Então, a criança, quando a gente diz que a criança a gente não herda apenas cor dos olhos, tom de pele, cabelo, formato de nariz, a criança também herda comportamento. Como? À medida que ela observa como os pais resolvem conflitos, se é muito nervoso, se é agitado, se grita muito, se é calado. Tudo aquilo ela está observando como esses pais resolvem um conflito e ela começa a aprender como resolver os conflitos dela. Ela também observa como os pais lidam com dinheiro. Então, se gasta demais, se não gasta nada, se nem sabe como organizar e como administrar o seu dinheiro, ela está observando este comportamento financeiro. Se ela escuta muito em casa, eu vou comprar isso porque eu mereço. São nossas inseguranças que elas aprendem. E muitas vezes a gente ainda diz bem assim, nossa, esse menino é muito parecido com o pai. Esse menino é muito parecido com a mãe. Nasceu igual o pai, nasceu igual a mãe. E nós não nascemos, tá? Comportamentos são aprendidos, são aprendizagens realizadas em observação de um comportamento de outra pessoa. E se essa pessoa for referência, aí é que eu tendo a imitar o comportamento dessa pessoa. Então, gosto musical, meu filho gosta muito de vaquejada, nasceu igual o pai. A gente precisa repensar sobre isso.
A criança observa como os pais demonstram afeto para com ela, e aí ela aprende como demonstrar afeto para outras pessoas. Ela aprende como os pais pedem desculpa. Então, se pede, se não pede. Os meninos observam como o pai trata a mãe. As meninas observam como a mãe trata o pai. Observa submissões, observa explosões, estresse. Eles estão lá tudo observando para nos imitar, né? Uma grande maioria traz esse comportamento. Eles observam como a gente trata o próprio corpo, se a gente come de qualquer jeito, né? Ou se a gente tem um cuidado com o nosso corpo. E eu acompanho muitas falas de que às vezes os pais, pai e mãe, dentro de casa têm uma rotina saudável, mas eles escondidos vão comer os lanches que eles gostam. Então a criança está observando este movimento de como você trata o seu corpo, tanto com alimentação, quanto com saúde, quanto com água, com ingestão de bebidas. A criança está observando e ela está herdando o comportamento dela. E às vezes, este sofrimento pelo qual você passa hoje, talvez você visualize seus filhos passando por eles amanhã. A gente vai entender, ou já passando na escola, tá? Eles observam como a gente trata os nossos pais, os avós deles. A gente precisa ter muito cuidado quando a gente no telefone tá ligando para uma avó ou para um avô. E aí a gente que é mãe ou pai da gente. E aí a gente diz, quando termina o telefone, nossa, não aguento mais a minha mãe. 2 horas no telefone. E a criança ali só observando para nos tratar mais tarde, quando a gente for idoso ou idosa. A gente não vai visitar nossos pais porque não tem tempo, né? Porque tá atrasado, porque tem compromisso. E as crianças só observando nossos filhos e filhas. E quando chega a nossa vez de ser idoso ou idosa, a gente chama eles de ingratos. Tanto que eu fiz por vocês e agora nem me levar para o médico para uma consulta vocês vão. E aí você diz, mas se você levou? E você, como tratou sua mãe? Como você tratou o seu pai, já que eles estavam te observando? Tudo isso vira aprendizagem. E depois eles fazem igual, sem perceber. Uma coisa interessante que a gente pode ver como exemplo é que quando uma menina cresce vendo a mãe nunca dizer não, quando adulta, essa menina tende a não conseguir colocar limites. Não porque ela nasceu assim, mas porque esse repertório de colocar limites nas pessoas nunca foi ensinado. Ela não teve a oportunidade de aprender, porque não teve quem ensinasse. O que ela aprendeu foi também a nunca dizer não às pessoas. Então, e a mãe nem sabia que isso ia chegar, estava passando para a sua filha um trauma que ela já vivenciou e já vivencia, né? De ter nascido talvez num ambiente muito crítico, que ela nunca pôde ter falado. E aí nem viu que a filha estava lá observando. E mais tarde, muitas vezes, ela até exige uma posição diferente da filha, mas a filha não tem repertório para colocar limite nas coisas. E sempre é dizendo sim a todo mundo. É sim na escola, quando pode fazer trabalho. É sim no emprego. É sim ao marido, né? Esse comportamento se generaliza. Ela não consegue colocar limites. Quais experiências ela teve para poder aprender e ver isso aí? Outro exemplo que a gente pode estar aqui conversando é quando o menino cresce vendo o pai resolvendo tudo gritando. Depois o pai diz, eu odeio gritar. Mas quando fica nervoso, grita de novo. Então, essa criança, né, acaba aprendendo a resolver os conflitos dela no grito.
E se a primeira vez que ela gritar com alguém para resolver um conflito deu certo, ela vai usar esse padrão de grito o resto da vida, buscando resolver tudo no grito. Então, a gente está vendo agora, nessa primeira parte, como que o trauma vai passando para as crianças, né? Trauma, como a gente colocou no início, como uma forma de não saber elaborar os significados das experiências. Seja ela acidente, abuso, ou a violência, ou lar crítico, um lar condenatório. Então, qualquer experiência, nós estamos hoje trabalhando com o conceito de trauma, quando a gente não conseguiu, quando criança, elaborar o significado daquilo ali, e aquilo ali nos afetou. Então, a gente diz, os filhos escutam nossos conselhos. Sim, gente, os filhos escutam nossos conselhos, tá? Mas aprendem com nossos comportamentos. E eles repetem os nossos comportamentos. Se seu filho aprendesse a ser adulto apenas observando você durante uma semana, que tipo de adulto ele aprenderia a ser? Se a gente colocar um teste, né, trouxer o seu filho, vai observar seu comportamento durante uma semana, que tipo de adulto ele iria ser? Para isso, agora a gente vai apresentar o seguinte, uma ferramenta da psicologia, porque a gente precisa agora aprender a olhar esse nosso comportamento, a função desse nosso comportamento e como ele gera para a outra pessoa, para a criança, um repertório daquilo que eu não quero que ele aprenda. Porque eu digo que eu odeio gritar, mas eu acabo gritando nas situações quando eu fico nervoso ou nervosa. E essa ferramenta da psicologia, que ela muda completamente a forma como enxergamos o nosso comportamento, se chama análise funcional. A gente vai precisar observar sempre que acontecer a situação, porque a análise funcional, ela responde a 3 perguntas. O que aconteceu antes para eu fazer isso? O que eu fiz depois que aconteceu a situação, né? E o que aconteceu depois que eu fiz isso? Por exemplo, seu filho derruba um copo, você grita, ele para, você sente um alívio. Quem foi que se sentiu que o problema foi resolvido? O pai, tá? Muitas vezes nós temos um comportamento com nossos filhos para aliviar a nossa ansiedade, não para resolver os problemas do filho. Geralmente, filho vem, tá tomando água, derruba o copo no chão, o copo quebra. Aquilo ali te sobe uma raiva tão grande, né? E aí tem que olhar por que aquele copo quebrado gerou essa raiva tão grande em você. E de repente você vai fazer alguma coisa para aliviar a sua raiva. Seja lá bater, botar de castigo, gritar. Mas você sempre vai estar fazendo alguma coisa para aliviar um comportamento seu, uma emoção sua. Ou raiva, ou tristeza, ou medo, ou ansiedade. E eu acabo fazendo isso, eu acabo ensinando aquela criança que passou pelo acidente do copo cair, né? Que ela nunca pode errar. Veja, eu tentando resolver um problema meu, de me sentir aliviado diante daquilo ali, acabo, sem perceber, sem ver, gerando um problema maior para os meus filhos para o resto da vida. Então, eu preciso observar a função desse meu comportamento, né? O que aconteceu antes? O copo caiu. O que eu fiz quando o copo caiu? Gritei. O que a criança fez? Ela parou. Como eu me senti? Aliviada. Né? E aí eu começo a perceber que
Em uma situação, quando o filho, por exemplo, começa a chorar, a mãe vai e entrega o celular para ela se calar. Aí a criança vai e para. Como que essa mãe se sente? Se sente em paz, se sente tranquila. Então, quem aprendeu aí nesse comportamento? A mãe aprendeu que sempre que ela der o celular, ela vai ficar em paz, porque a criança vai ficar quietinha. E a criança aprendeu que sempre que quiser algo, é só fazer algum choro que ela consegue. E esse comportamento do choro, nossa, gente, ele é tão interessante que quando ele é reforçado na infância, a gente chama de reforçado quando ele é atendido, tá? Quando ele é atendido na infância, quando você cede a qualquer desejo de uma criança pelo choro, a gente começa a levar esse padrão de comportamento para a vida adulta. E em muitas situações a gente começa a chorar como adulto para resolver certas situações. E geralmente, se vai dando certo, a gente continua com o mesmo padrão do comportamento do choro, fazendo em outros lugares. Um outro exemplo, seu filho conta um erro, você critica. Ele nunca mais conta. Aí você pensa, agora ele está me obedecendo. Na verdade, ele apenas aprendeu que não é seguro confiar. Olha a diferença. Se eu sou um espaço seguro para que meu filho ou minha filha possa contar um erro, está no caminho certo. Mas toda vez que ele vem contar um erro e eu vou punir, ou criticar, ou fazer alguma coisa, ele aprende que este espaço aí, mãe e pai, não é um espaço seguro. E isso pode generalizar em falta de confiança. Em outros padrões também de comportamento. Não posso errar, tenho que sempre fazer bem feito, tenho que sempre estar perfeito. Ou não posso contar nada que eu erre a ninguém porque eu não confio, a pessoa vai me criticar. O repertório que eu aprendi lá na infância foi de ser criticado. E muitas vezes não educamos para ensinar. Educamos apenas para aliviar nossa ansiedade. Então a gente precisa ter um olhar diferenciado para a função do nosso comportamento. Fez uma coisa errada e eu bati para ensinar? Ou eu bati para aliviar a minha ansiedade que eu fiquei naquele momento? Eu dei o celular porque ele estava chorando. Eu dei o celular para ensinar? Ou eu dei o celular para acalmar, que eu não aguentava ouvir aquele choro daquele menino? A gente precisa aprender a função do nosso comportamento. Se eu quiser interromper esse ciclo de passar os traumas adiante de geração em geração. É como apagar a luz do painel do carro. Geralmente você apaga a luz do painel do carro. A luz some, tá? Ela não fica lá. Mas o defeito continua no motor. Então, sempre devemos fazer essa pergunta. Isso que eu estou fazendo é para ensinar alguma coisa ao meu filho? Ou é para acalmar alguma emoção que eu estou sentindo? Raiva, ansiedade, medo? Muitas vezes eu já me deparei com uma criança vai andando perto da estrada ou da rua e aí ela corre em direção aos carros. A mãe fica com tanto medo porque ela correu em direção aos carros que quando pega ela pelo braço, bate tanto nela para nunca mais você aprender a correr na frente dos carros. Não, ela estava batendo para acalmar o medo dela. Era para acalmá-la, não para ensinar a criança. E aí, quando o seu filho faz algo, a gente começa a perceber a partir disso aqui. Quando o seu filho faz algo que incomoda você, o que aparece primeiro? É a raiva? O medo? A vergonha? A impaciência? É isso que aparece primeiro?
Porque a gente precisa realmente ter claro o que é que nós passamos para nossos filhos. Nossos filhos, eles observam nossa forma de viver. Eles aprendem como amar, como pedir desculpas, como lidar com erros, como resolver conflitos, como tratar o próprio corpo, como enfrentar o medo, como lidar com dinheiro e como falar consigo mesmo, observando como nós fazemos isso. Então, aquilo que você acha que a criança não está olhando, engano seu. Ela está aprendendo. E aí eu gosto de dizer, olha, tá vendo isso que você não quer que seu filho faça no futuro? Talvez ele vai repetir porque ele já está vendo você fazendo agora. Então, por isso que a gente começou lá no início da live dizendo, um dos maiores movimentos para interromper esse ciclo é a consciência. Eu preciso tomar consciência de quais comportamentos meus filhos estão imitando, estão aprendendo e vão reproduzir. E isso eu começo a fazer quando eu faço uma análise da função do meu comportamento. Se ele é para ensinar ou se ele é para me acalmar ou para me regular. Porque você é o ambiente onde seu filho aprende quem ele é. Você, pai e mãe, é o ambiente onde ele aprende quem ele é e quem ele vai ser. Os filhos, eles são espelhos, mas não espelho do nosso rosto. São espelhos do nosso comportamento. Então a gente tem que pensar muito bem quando a gente for fazer o que a gente continua fazendo. Para alguns que estão aqui, talvez ainda dê tempo. Para outros, é conviver com essa realidade. Mas para quem conseguir interromper, a gente vai ver agora como interromper o ciclo. Vamos dizer passo 1, de uma forma mais didática, para a gente ir entendendo a sequência deles. Observe antes de agir. E sempre pergunte, o que eu estou sentindo agora? Neste momento, o que eu estou sentindo? Antes de bater, de castigar, de gritar, de me estressar? Eu preciso olhar para mim. Eu preciso ver qual é o comportamento que vai sair, qual é a reação que eu vou ter diante daquela situação e daquela questão. Eu vejo muitas meninas em que suas mães têm dificuldade, mães e pais têm dificuldade de falar das questões da sexualidade. E essas meninas e meninos também ficam à toa. Não sabem sobre isso e talvez aprendam da pior forma, porque quem era responsável para conduzi-los nesse processo de descoberta também não aprendeu quando era criança. Então, como eu vou ensinar se eu também não aprendi? Passo 2, pergunte: essa reação pertence ao presente ou à minha infância? Isso é bem sério. Muitas vezes eu estou reagindo como se aquele filho ou filha fosse eu quando criança. Estou fazendo como se fosse por mim. Já vi muitos depoimentos de pessoas que sofreram muito com pai e mãe e às vezes dizem, eu não quero ter filhos. Né? Ou sofreram muito com o pai e dizem, eu quero ser mãe solteira. Né? Mãe sem outro relacionamento, sem um pai presente para conduzir também. Então veja, muitas respostas nossas também às situações presentes acabam sendo respostas às situações da infância vivenciada por nós. Passo 3. Respire antes de responder. Não é para ignorar, é para acolher.
Se você, diante de uma emoção, uma coisa que seu filho fez ou filha, e diante de uma emoção que você já vai reagir, né, rapidamente, se você conseguir respirar, você consegue conduzir a redução daquela emoção. E aí você dá a oportunidade para o raciocínio aparecer e você conseguir ser guiada pelo raciocínio, pelo racional e não pelo emocional. E aí a gente começa a ver que no passo 4, troque a culpa por responsabilidade. Por quê? Porque a culpa paralisa, a responsabilidade transforma. Repare quando errar, é o passo 5. Pais não precisam ser perfeitos, precisam ser disponíveis. Dizer, filho, hoje eu gritei, não foi a melhor forma, vamos conversar? Isso ensina muito mais do que fingir perfeição. Porque até o ato de você tentar ser perfeito já foi uma aprendizagem que veio lá. Vocês conseguem perceber o ciclo? Então, meu avô fazia isso com meu pai, que fazia com comigo, que eu faço com meu filho. Qual é a geração, então, que vai quebrar esse ciclo? Eu vou continuar sempre perpetuando esses comportamentos para as gerações futuras, sempre repetindo, nem que seja de uma forma um pouco diferente da que meu pai passou para mim, mas eu vou passar adiante. Qual geração vai interromper esse ciclo? E aí, a gente precisa perceber que se eu não conhecer essas questões todas pelas quais falamos hoje, se eu não observar os meus comportamentos, se eu não observar meus próprios traumas, eu acabo passando isso para meus filhos e filhas, para as próximas gerações. Por quê? Porque uma árvore doente não produz frutos saudáveis só porque ela quer. Ela produz conforme suas raízes. Quando cuidamos das raízes, aí sim os frutos mudam. Então, qual ciclo familiar você gostaria que terminasse na sua geração? Neste momento, a gente pode, fazer uma reflexão. Então, quem puder fechar os olhos por alguns segundos, pense em você com 8 anos de idade. Vamos guiar essa reflexão. Então, se você conseguir ficar com os olhos fechados, ouvindo minha voz, pense em você com 8 anos de idade. Responda para você mesmo. Do que aquela criança precisava? Ela precisava de mais carinho? Essa criança precisava de mais segurança? De mais escuta? O que foi que faltou na infância dessa criança lá aos 8 anos de idade? Agora pense, pode abrir os olhos, Agora pense. Seu filho e sua filha precisam exatamente daquilo que te faltou. Eles precisam de presença, precisam de segurança, precisam de disponibilidade. Eles precisam daquilo que te faltou. E como você vai fazer para dar para eles aquilo que você não aprendeu, que não teve repertório para aprender? Talvez hoje você tenha percebido que algumas reações suas não nasceram em você. Elas foram aprendidas. Isso muda tudo. Porque aquilo que já foi aprendido, um dia pode ser desaprendido. E aí, você não é culpado
ou culpada pela infância que você viveu e que você teve. Mas pode ser responsável pela infância dos seus próprios filhos e ajudá-los a viver de forma diferenciada do que você viveu. Curar suas feridas talvez seja um dos maiores presentes que você poderá oferecer a seus filhos. Não se deixa um universo para eles. Deixa-se pai e mãe curados. Aí eu consigo quebrar o ciclo. Então, aqui para o encerramento, né? Hoje nós apenas abrimos uma porta. Percebemos que muitos comportamentos que repetimos não são escolhas conscientes nossas. São padrões aprendidos. Mas reconhecer esses padrões é o primeiro passo. Foi por isso, né, que a gente trouxe esse primeiro momento para que a gente possa aprender que feridas que se curam não geram outras feridas. E essa é a mensagem da nossa live. Feridas que se curam não geram outras feridas. Pois os filhos aprendem mais com a nossa coerência do que com o nosso conselho. Já que vimos que nem toda herança é genética, muitas são comportamentais, e que toda reação tem uma história, e toda história pode ganhar um novo capítulo. Educar também é revisitar a própria infância. Aquilo que não elaboramos tende a aparecer na forma como nos relacionamos. Pais e mães conscientes não são perfeitos. São pais que aprendem, reparam, recomeçam. As dores que não são elaboradas costumam encontrar um lugar para continuar existindo. E elas não podem continuar existindo nos nossos filhos e nossas filhas. Muito obrigada por vocês estarem comigo esta noite e espero poder ter contribuído um pouco mais com o nosso próprio autoconhecimento e observar que feridas que se curam não geram outras feridas. Tenham todos e todas uma boa noite.